No dia 1º de agosto de 1989, na cidade de Tarifa, na Espanha, um suboficial da Marinha Espanhola, que não quis se identificar, estava em casa com a família jantando quando recebeu um telefonema da Polícia Estadual Espanhola explicando que algumas crianças haviam dito que tinham visto luzes no mar e que isso poderia ser um sinal de que alguma embarcação estaria em perigo. O suboficial, como um dos responsáveis pela segurança da navegação na região, saiu às pressas em direção ao local onde as crianças haviam visto as luzes. Era por volta de 10h45 da noite e no trajeto o suboficial alcançou o pico de uma estrada bem alta, de onde ele conseguia ver o mar e sua visão o marcou para o resto da vida. O suboficial viu uma nave gigantesca, medindo aproximadamente 200 metros de diâmetro em formato biconvexo. O objeto emitia uma luz forte, mas que não machucava os olhos e se assemelhava muito a uma lente ou uma lâmpada fosforescente. Não apresentava janelas, portas ou qualquer outro detalhe e voava rapidamente pela costa, parecendo não sofrer com a gravidade ou com a resistência do ar. De repente, o objeto chegou bem próximo, quase que sobrevoando a ilha de Tarifa, e por um momento parou, como se estivesse decidindo qual caminho tomar a partir dali. Não demorou muito, e novamente o OVNI passou a se mover em alta velocidade, desta vez em direção à África, próximo da cidade de Ceuta, e depois fez uma pequena curva seguindo o caminho para as Ilhas Canárias, até desaparecer de vista no horizonte. O suboficial ficou tão chocado com o que viu que nem precisou seguir caminho. Ele deu meia volta com seu carro e voltou para casa, tentando pensar de que forma iria escrever seu relatório sobre o chamado sem citar o que havia visto, já que o suboficial tinha certeza de que se escrevesse sobre sua visão ele seria considerado maluco e talvez estragasse toda a sua carreira. No dia seguinte, o suboficial foi até o quartel-general da Polícia Estadual e questionou se mais alguém, além das crianças, haviam visto luzes ou qualquer outra coisa estranha no mar ou no céu. Porém, ninguém havia visto nada. Por isso, o suboficial fez seu relatório sem citar o incidente e guardou este incrível relato para si. Foi só depois de algum tempo que ele teve coragem de contar sobre aquela noite, mas com a condição de não ser identificado. Os ufólogos que registraram o incidente destacaram que o ponto mais forte do relato é que tratava-se de um militar de carreira, muito bem quisto na Marinha Espanhola e, por isso, alguém acima de qualquer suspeita. Neste caso, temos um incidente envolvendo um OVNI gigante e com características bem diferentes daquelas que normalmente são relatadas na casuística ufológica. Na maioria dos casos, os OVNIs são descritos ou como luzes intensas, às vezes em formato esférico, às vezes em formato discoidal, ou, quando são vistos diretamente, são de aparência metálica. Mas neste caso não. Neste caso, o objeto parecia ser algo como uma lâmpada ou uma lente, como descreveu a testemunha. Uma hipótese que pode ser levantada é que o objeto talvez estivesse parcialmente camuflado, pois há relatos na casuística ufológica de OVNIs que se camuflam no ambiente, desaparecendo de vista diante das testemunhas, ainda mais se tratando de um objeto tão grande como este. É curioso também notar que ninguém mais viu ou relatou ter visto aquela enorme nave. Será que a hipótese da camuflagem está correta e o suboficial teve o privilégio de ver o objeto de um ângulo em que lhe era parcialmente visível? Sendo assim, outras pessoas em outras posições não teriam visto o objeto devido à camuflagem. Ou será que outras pessoas viram sim o OVNI, mas assim como o suboficial, ficaram com medo de relatar o que haviam visto e serem taxadas de malucas? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando aí Seja Membro e me siga lá no Instagram.